Então, o assunto a ser visto nesse momento vai ser progressão aritmética, mais conhecido como PA. Tá? O que é uma progressão aritmética? Uma progressão aritmética é uma sequência de números, mas uma sequência de números que tem uma particularidade, tá? Que em cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo precedente, ou seja, o termo anterior, com uma constante R. Essa constante é um número chamado de razão da PA. Um exemplo aqui, vamos considerar a PA. O primeiro termo é 5, o segundo é 9, o terceiro é 13, 17, 21, 25 e 29. Perceba que essa PA é uma PA finita, ou seja, ela tem fim. Tá? E a razão vai ser 4. A razão é 4. Ou seja, se você pega o primeiro termo, você soma 4, você tem o próximo termo. E assim sucessivamente. Essa razão B, esse exemplo B, é uma razão que a gente chama de razão infinita. Infinita, ok? Por quê? Isso aqui significa que ela vai até o infinito, ou seja, ela não tem fim. E esse termo aqui é essa PA é uma PA de razão negativa, ou seja, 8 menos 10, menos 2. 6 menos 8, menos 2. Ok? Então, pode acontecer de existir uma razão negativa. O exemplo C é uma PA também infinita, e no caso é uma PA que a gente chama de PA constante. Ou seja, ela não se altera, é sempre o mesmo valor. E podemos dizer que a razão é 0. 5 mais 0, 5, 5 mais 0, 5, 5 mais 0, 5, 5 mais 0, 5 e assim sucessivamente. Uma propriedade interessante das progressões aritméticas é a seguinte, ela é bem simples. Então, vamos considerar uma sequência, uma PA, com o primeiro termo A, o segundo termo B e o terceiro termo C. Então ela é PA se e somente se B é igual a A mais C sobre 2. Ou seja, você tem o primeiro termo, você tem o segundo termo e você tem o terceiro termo. Então, B será A1 mais A2, ou seja, A2 será A1 mais A3 sobre 2. Ok? É uma propriedade bem simples, mas dá para quebrar um galho para resolver muito exercício. Um exemplo clássico é o seguinte: determinar o valor de x para que a sequência 3x, 5x, 2x mais 11 seja uma PA. Então vamos usar a propriedade. Eu tenho que, no caso aqui, o 5x vai ser o meu B, 5x é igual a 3 mais x, que é o meu primeiro termo, mais o meu terceiro termo, 2x mais 11, tudo isso sobre 2. Pronto, essa minha propriedade vai me dizer o valor de x para que a sequência seja uma PA. Então, usando a álgebra básica, se você tem dividindo, você passa multiplicando. Então, vai ficar 2, que multiplica 5x, que é igual a 3 mais x, mais 2x mais 11. Muito bem. 2x vezes 5x, 10x. Agora, nesse caso aqui, a gente pode somar termo a termo. Eu posso somar o 3 com o 11 e o x com 2x. 3 mais 11, 14. X mais 2x, 3x. Muito bem, então temos que 10x é igual a 14 mais 3x. Eu posso deixar o que tem x de um lado só da igualdade, ok? Vou mandar esse 3x para cá. 3x, como está positivo, ele vem para cá
negativo. Então fica 10x menos 3x, que é igual a 14. 10x menos 3x, 7x, que é igual a 14. Se ele está multiplicando, então ele vem dividindo 14 sobre 7. Então x será 2. Então o valor de x para que essa sequência seja uma PA será x igual a 2. Agora vamos ver a fórmula do termo geral de uma PA. Ou seja, eu te dou uma PA, no caso aqui, uma PA infinita, por exemplo, e facilmente você vai descobrir qual que é a razão, certo? A fórmula é a seguinte, AN é igual, ou seja, o enésimo termo é igual ao primeiro termo mais N é o número de termos e R a razão, tá? Então temos que AN é igual a 1 mais N menos 1 multiplicado pela razão. Um exemplo clássico aqui. Determinar o 61º termo da PA 9, 13, 17, 21, uma PA infinita, certo? Se você não souber essa fórmula aqui, então você vai ter que ir fazendo termo a termo até chegar no termo número 61. Então, essa ferramenta aqui, essa fórmula, vai te ajudar. O primeiro passo é você coletar os dados. Então, você tem que saber a N, tem que saber quem que é o primeiro termo, o número, o enésimo termo que você quer encontrar e a razão, tá? Nesse caso aqui, o AN é o que você quer encontrar. O A1, que é o primeiro termo, é 9. O N é o 61. É o 61º termo que o exercício está te pedindo. E a razão, você percebe facilmente que é 4. 9 mais 4, 13. 13 mais 4, 17. 17 mais 4, 21. Então vamos lá. Primeiro passo, a gente escreve a fórmula mais N menos 1 vezes R. Então, a gente quer achar o termo 61. Então, o termo 61 vai ser o quê? O primeiro termo, que é o A1. O N é o número de termos, que é 61, sempre menos 1, esse 1 aqui é fixo, multiplicado pela razão. Então vai ficar a 61 é 9 mais 61 menos 1 é 60 vezes 4, certo? Então a 61 é 9. No caso aqui você resolve sempre primeiro a multiplicação, mais 60 vezes 4, 240. Então, o termo número 61 será 249, ok? Próximo exemplo diz o seguinte. Ele te dá determinar a razão da PA A1, A2, A3, em que A1 é 2, ok? O primeiro termo é 2, e o oitavo termo é 3. Nesse caso, nós temos o seguinte, o oitavo termo é 3, tá certo? Então vamos lá. O primeiro passo, vamos escrever a nossa fórmula. AN é A1 mais N menos 1, que multiplica a razão. No caso aqui, agora mudou, ele quer encontrar a razão. Então aí nesse caso aqui, o N vai ser 8. Então nós temos que o A8 é igual a 3, ok? O A1 é igual a 2. O N é 8. E a razão é o que ele te pede para encontrar. Então vamos substituir na nossa equação. A N, ou seja, o A8 é 3. O A1 é 2. O N é 8. Isso, menos 1, que multiplica R, é o que eu quero encontrar. Então, fazendo a álgebra básica, temos que 8 menos 1 é 7, que multiplica R.
ok? Deixando sempre multiplicação e resolvendo a soma. E nesse caso aqui, nós temos que o 2, como ele está somando, como ele está positivo aqui, ele vem para cá negativo. Então vai ficar 3 menos 2, que é igual a 7, que multiplica R. 3 menos 2, 1. 7 que multiplica R. Então, se ele está multiplicando, ele vem dividir. Bom, o exercício clássico de progressão aritmética é o seguinte. Determinar o número de termos da PA, que o primeiro termo é 4 e o último termo é 136. Então ele quer saber quantos termos tem essa PA. Como o exercício já está afirmando que se trata de uma PA, então evidentemente nós podemos usar a fórmula do termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Nós temos a n 136, que é o último termo. O A1, o primeiro termo, é 4. O número de termos é o que a gente quer encontrar. E a razão é 3, porque 7 menos 4, 3. 10 menos 7, 3. Então, substituindo na nossa fórmula, nós temos o seguinte. 136 é igual a 4 mais n menos 1. Eu não sei qual é o valor de n. E o r, a razão que é 3. Então, resolvendo isso, fazendo aqui a distributiva, nós temos que 136 é igual a 3n, 3 vezes n, 3n, e 3 vezes menos 1, menos 3. Agora vamos resolver. 136, como 4 está positivo desse lado da igualdade, ele vem para cá negativo. E o 3 é negativo desse lado da igualdade, então ele vem para o outro lado da igualdade positivo. É igual a 3n. Lembrando que eu quero achar o valor de n. 136 menos 4, 132. 132 mais 3, 135. Então, 135 é 3n. Se o 3 está multiplicando o n, então o 3 vem dividindo. Então, n é 135 sobre 3. n é 45. Então, o número de termos dessa PA são 45 termos. Número de termos. Ok? Bom, agora a gente tem um exercício um pouquinho mais complicado. Ele te dá essa nomenclatura aqui para PA e você, no caso, não sabe quais são os termos, quantos termos são, qual o primeiro termo, qual o segundo, não sabe qual termo é qual. Mas ele te dá algumas dicas. Ele diz que A1 mais A4, o primeiro termo mais o quarto termo é 12. O terceiro termo mais o quinto termo é 18. Então, como ele afirma que é uma PA, evidentemente a gente pode usar a fórmula do termo geral. A n é A1 mais n menos 1 vezes a razão. Tá? Então vamos ver. Vamos trabalhar só com tudo em razão de A1. Vamos ver o que é A4. O A4, substituindo aqui nessa equação, o n a gente sabe que é 4. Então, A4 é o primeiro termo mais 4 menos 1, porque n é 4, vezes a razão. Então, A4 é A1 mais 3R. Muito bom. E no caso aqui, vamos ver, eu deixei aqui que o A4 é A1 mais 3R. Muito bom. Então vamos ver aqui o que é A3. A3, usando a mesma ideia, é A1 mais 3 menos 1, R. Então, o A3 é, aqui é mais, A1 mais 2, R. Muito bom. Então,
Então temos aqui tudo em razão na forma de A1. Coloquei tudo com A1. Beleza. E vamos ver o que é A5. A5, usando o mesmo pensamento, a mesma ideia, nós temos que A5 é A1 mais 4R. Então, beleza. Então, usando essa ideia aqui, nós temos que A1 mais A4 é igual a 12. E usando essa ideia aqui, nós temos que A3 mais A4 é igual a 18. O A4, a gente sabe que é A1 mais 3R, então vamos substituir aqui. A1 mais 3R é igual a 12. Aqui é a mesma coisa. A3, o que é? A3 é A1 mais 2R. E A5 é A1 mais 4R. Tudo isso igual a 18. A1 mais A1, 2A1. 2R mais 2R, 2R mais 4R, 6R. Tudo isso é igual a 18. Aqui a mesma coisa. A1 mais A1, 2A1. Mais 3R é igual a 12. Colocamos tudo com a variável, com a incógnita A1, beleza? E R. Então, nesse caso, dá pra gente formar um sistema. Então, vai ficar assim: 2A1 mais 3R é igual a 12. 2A1 mais 6R é igual a 18. Beleza. Usando o método da subtração, a gente vai ter a seguinte forma: esse menos esse é 0. Esse menos esse, menos 3R. E esse menos esse, menos 6. Então, podemos achar o valor de R, que vai ser R é igual a menos 6 sobre menos 3. R é igual a 2. Então, a razão, no caso, será 2. Uma ferramenta importante para progressão aritmética, para PA, é o seguinte: se o cara te perguntar qual é a soma de todos os termos da PA, ou dos N primeiros termos de uma PA. Um exemplo clássico. Então eu tenho uma ferramenta, uma fórmula que vai me ajudar sem que eu tenha que somar todos os termos, porque essa PA pode ser uma PA muito grande. O Gauss, aos 16 anos, ele observou o seguinte: que se você somar os números equidistantes de uma PA, você vai sempre obter o mesmo valor. Perceba você como é interessante. 1 mais 100, 101. 2 mais 99, 101. 3 mais 98, 101. 4 mais 97, 101. Então, no caso, se alguém te pedir para você somar todos os números de 1 até 100, nesse caso aqui são esses números naturais, a razão é 1, somando 1 você obtém o seu número sucessor, evidentemente que isso ia dar um trabalho lascado, certo? Ia ficar uma conta imensa, demorava muitas horas. Então, o que o Gauss observou? Ele observou o seguinte: que a soma dos N primeiros termos de uma PA é o primeiro termo somado ao último termo, N vezes tudo isso por 2. Então, essa é a fórmula do termo geral da soma dos N primeiros termos de uma PA. Visto a fórmula da soma dos N primeiros termos de uma PA, vamos calcular agora. Eu te dou uma PA, certo? E te dou 1, 2, 3, 4, 5 primeiros termos dessa PA. E eu peço para você somar até o 30º termo, mas se você fizer isso, se você completar
a PA até o 30º termo e somar, isso vai dar um trabalho imenso. Então vamos usar a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PA, que é Sn, você pega o primeiro termo, que no caso é 4, certo? Mais o 30º termo, que no caso você não sabe, mas usando a fórmula do termo geral você consegue achar, e o n, no caso, vai ser 30, né? Tudo isso dividido por 2. Então vamos achar qual que é o 30º termo, usando a fórmula do termo geral. A n é A1 mais n menos 1 vezes r. Então vai ser, eu quero encontrar o A30. O A1 é 4. O n é 30 menos 1. E a razão, no caso aqui, vai ser 5. Então, o A30 vai ser 4 mais 29 vezes 5. Então, o A30 vai ser 4 mais 145. Então, o A30 nada mais é do que 149. Pronto. Agora eu tenho o primeiro termo, então voltando lá. Voltando aqui, eu quero achar a soma dos 30 primeiros termos de uma PA. Vai ser, o primeiro termo é 4. O 30º termo é 149. O n, número de termos, é 30. Tudo isso sobre 2. Lembrando que se eu tenho uma multiplicação e uma divisão, eu posso simplificar. Então vai ficar 4 mais 149 multiplicado por 15. Então vai ficar 4 mais 149, 153 vezes 15. Então o resultado será 2.295. Essa é a soma dos 30 primeiros termos dessa PA. O próximo exemplo para a gente resolver diz o seguinte: calcular a soma dos n primeiros termos da PA 2, 10, 18 e 26. Veja você que ele pede os n primeiros termos. Então, usando a fórmula do termo geral, nós temos que a n é A1 mais n menos 1 vezes a razão. O AN a gente não sabe quem que é, ok? Mas a gente sabe que o primeiro termo, no caso aqui, é 2. E n a gente também não sabe quais são os números de termos, n menos 1. Mas a gente sabe que a razão é 8. Então a gente pode resolver isso aqui. A n é igual a 2 mais 8 vezes n, que vai ser 8n, 8 vezes 1, menos 1, menos 8. Então, ó, a gente já pode usar isso daqui, porque a n é isso daqui. E a soma dos n primeiros termos da PA é nada mais do que o A1 mais o AN, n vezes sobre 2. A gente tem o A1, que é 2, e o AN, que é isso daqui. Então vamos ver o que vai dar, ok? Então a gente pode escrever dessa forma aqui, ó. Sn é 2 mais o AN, aqui, o A1 é 2, o AN é 2 mais 8n menos 8, tudo isso sobre 2. Então vamos ver o que vai dar, ok? Então resolvendo, a gente tem o seguinte, perdão, aqui a gente vai estar multiplicando tudo isso por n, é o que faltou aqui. Então nós temos isso aqui, 2 mais 8n, tudo isso vezes n.
Então vamos resolver para ver o que vai dar. Fazendo a distributiva aqui, temos 2n, nós temos mais 2n, mais 8n ao quadrado, menos 8n. Ok? Então vamos lá, ver o que vai dar. Tudo isso por 2. Resolvendo aqui, Sn vai ser 2n mais 2n, 4n, menos 8n, menos 4n, mais 8n ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Ok? Então vamos lá. Simplificando, o que dá para fazer? Eu posso simplificar. Como eu tenho dois números pares aqui e tenho um 2 aqui, então eu posso simplificar. Sn vai ser menos 2n mais 4n ao quadrado. Ok? Então, nesse caso, nós temos que a soma dos n termos é dada por essa equação aqui. Sn é igual a 4n ao quadrado menos 2n.